Olá, meus amigos, minhas amigas, concurseiros. Estamos entrando no quinto bloco do tema da nossa aula de hoje, que é o Processo Administrativo Federal. É isso? Regulado pela Lei 9784 de 99. Vamos iniciar esse bloco com um tema importantíssimo, que é a parte dos recursos administrativos. Pessoal, um recurso administrativo ele é interposto quando a parte interessada se sente prejudicada pela decisão, né? É no caso de decisões denegatórias, beleza? E olha só, os recursos, eles têm prazos, né, para serem interpostos, prazos para serem decididos, né? E nós vamos analisar justamente isso agora. Se você entra com um recurso num processo administrativo, qual é o prazo que você tem para interpor? E quando que começa a contar esse prazo? Vamos analisar agora aqui. Dá um close para nós aqui, por favor, nessa parte. Então tá assim, ó. Prazo de interposição. Eu coloquei para vocês, ó, 10 dias. Então, o prazo para o interessado recorrer, marca aí no seu caderno, são 10 dias o prazo para a interposição de recurso. Aí vem importante, quando que vai começar a contar esse prazo de 10 dias? É da decisão? Vamos ver, ó. Contado a partir da ciência da decisão, né? Ou divulgação oficial da decisão recorrida. Tudo bem? Então, eu começo a contar aí a partir da ciência, tudo bem? Ou da divulgação oficial da decisão recorrida. Grave esse prazo para os seus concursos. Bom, então a interposição é o prazo para eu entrar com o recurso. Portanto, quem vai decidir o recurso interposto, né, pelo administrado será quem? Autoridade competente. E qual é o prazo que ela tem para decidir o recurso? Olha só, vamos ver que são 30 dias. Ó. Prazo para decisão. O recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Então, olha só, eu recorri, vai ocorrer o despacho da decisão e a autoridade competente para recorrer vai receber os autos daquele recurso. A partir desse recebimento, ela tem 30 dias para entrar com o recurso. Tudo bem, meus amigos? Então, memorize esses dois prazos para o seu concurso, porque eles caem muito em prova. Vamos para frente? Próximo slide. Vamos começar com o endereçamento. Mas antes, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Preste muita atenção nisso daqui. Suponha que o interessado, o João, é um interessado em um processo administrativo. Não importa sobre o que seja o processo. Ele fez um pedido aí qualquer, e esse pedido caiu nas mãos da autoridade pública. Vamos chamá-la de autoridade B. A autoridade B deu uma decisão denegatória. Disse não ao pedido do nosso amigo João. Disse não ao pedido dele. Pergunto a você, dessa decisão cabe recurso? A resposta, sim, cabe recurso. Ok? E esse recurso será decidido por qual autoridade? Quem vai decidir esse recurso aí? Gente, em se tratando de um recurso hierárquico, vai ser decidido pela autoridade o quê? Superior. Pela autoridade acima da autoridade que deu a primeira decisão. Aí a minha pergunta para vocês é, aonde que João vai impetrar esse recurso? Na autoridade superior? Ou ele vai dirigir o recurso na mesma autoridade que deu a decisão? Olha a resposta. O João vai endereçar o recurso para a mesma autoridade que deu a decisão. Essa autoridade pode ler o recurso de João? Olha a resposta.
Pode. Ela pode ler, sim, o recurso de João. Dá uma tela aqui para mim, por favor. A autoridade, a mesma que negou o pedido original, vai ler o recurso de João. Ela pode concordar com o recurso do João? Pode. Se ela concordar, ela pode voltar atrás na decisão? Pode. E se ela não concordar? Ela lê o recurso do João e está convencida de que realmente está certa. O que ela vai fazer então, galera? Ela vai pegar o recurso do João e ela vai emitir para a autoridade competente dentro do prazo de 5 dias. Em concurso, eles vão te cobrar assim. Presta atenção. O recurso será encaminhado para a mesma autoridade que deu a decisão, ok? Pelo qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, encaminhará a autoridade competente para a decisão. E essa autoridade competente terá quanto tempo mesmo para decidir o recurso? 30 dias. Tudo bem? Vou colocar aqui na tela para vocês conseguirem ler aí o conceito que eu trouxe. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela. Tá aí, meus amigos, olha só. Endereçamento. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Tudo bem? Já falamos sobre esse assunto, né? Me tela aqui, por favor. E isso daqui, ó. Exigência de caução. Se você vai entrar com um recurso administrativo, você tem que depositar algum valor na conta da administração, como garantia, ou como seja lá o que for. Olha a resposta. Com 2 traços eu vou te responder. Não precisa, ok? Como regra, os recursos administrativos independem de caução, salvo nos casos, previstos em lei. Esses casos, eles não são objeto de questões de concurso quando cobram a Lei 9784. Então vamos ater-se a isso aqui. Não exige-se caução para impetrar recurso administrativo no processo federal. Próximo assunto ainda muito importante. Esse daqui sim, o bicho pega em questões de concurso. São os efeitos do recurso. Nós temos aí 2 efeitos em recurso. Nós temos o efeito devolutivo nos recursos e temos o efeito suspensivo nos recursos. Esses efeitos estão presentes em todos os processos, em todos os recursos administrativos? Meus amigos, prestem muita atenção. Antes de eu te explicar se está presente ou se não está, vamos ver a diferença entre efeito devolutivo e efeito suspensivo? É muito simples. O efeito suspensivo é aquele efeito que vai suspender a eficácia da decisão ou o andamento do processo. Olha esse exemplo para vocês entenderem. Veja bem. Suponha que estejamos aí em uma licitação pública. É um exemplo. Estamos em uma licitação pública. Trata-se de um processo administrativo. Imagina, então, que existam 9 empresas participando daquela concorrência, daquela licitação. E que dessas 9 empresas, 2 empresas foram inabilitadas. Por que elas foram inabilitadas? Imagina que 2 documentações dessas empresas estavam faltando. Estavam faltando 2 documentações e elas foram inabilitadas. Elas podem continuar na participação da licitação? Não podem. Se isso ocorrer, as propostas serão devolvidas e elas perdem e não participam mais do resto do certame. Porém, de acordo com a Lei 8666,
de uma inabilitação cabe, adivinha o quê? Que cabe? Isso aqui, ó. Recurso. De uma inabilitação cabe recurso. E aí suponha que essas empresas entraram, né, com recurso. Me diz uma coisa. Assim que elas recorrerem, o processo vai continuar? Ou o processo vai ficar parado até a decisão do recurso? Olha, o processo fica parado. O processo fica parado porque esse recurso ele tem efeito suspensivo. Mas preste muita atenção para você não confundir. Esse efeito suspensivo só tem porque lá na Lei 86, vou até colocar aqui, porque lá na Lei 8666 está escrito que o recurso recebido de uma inabilitação tem o efeito suspensivo. Vamos para a Lei do Processo Federal? A Lei 9784, meus amigos, ela diz que, como regra, presta atenção, da nossa aula de hoje, a Lei do Processo Federal, a Lei 9784, ela diz que, como regra, o recurso não terá efeito suspensivo. Então, olha para cá. Então, olha só. Se você estiver fazendo questão de concurso de licitações, que é um procedimento administrativo, a inabilitação é um exemplo de um recurso recebido no efeito suspensivo. Mas como a nossa aula de hoje é sobre uma lei geral, lá na Lei do Processo Federal, vamos, né, terminar aqui, na Lei do Processo Federal, recurso não tem efeito suspensivo. Tranquilo aí? Mas tem uma exceção. Qual é a exceção? Imagina o seguinte, como é uma lei geral, pode ter recursos sobre vários assuntos, sobre vários aspectos. Imagina que eu sou autoridade competente, recebi um recurso. Eu li o recurso. Se eu verificar que o tempo que vai demorar para resolver aquele recurso pode causar um prejuízo para o particular, de difícil reparação ou de incerta reparação, eu posso dar efeito suspensivo para ele. Vamos resumir. Vou apagar isso daqui e vou resumir para vocês. Olha só, meus amigos. Mentalmente, vamos lá, olha só. De acordo com o processo federal, recurso administrativo tem ou não tem efeito suspensivo? Olha, eu vou colocar um X dizendo que ele não tem efeito suspensivo. Mas pode haver o efeito, suspensivo. A resposta, sim. Então, nós temos uma regra e uma exceção. Qual que é a regra? Não tem efeito suspensivo. Qual que é a exceção? Você tem um efeito suspensivo se a autoridade que for julgar conceder esse efeito. Quando que ela vai conceder? Se ela verificar se a decisão possa causar um prejuízo de incerta ou difícil reparação. Beleza? Já já nós vamos ver uma questão de concurso, né, sobre o tema. Vamos voltar? Tá aí. Efeito devolutivo e efeito suspensivo que eu disse a vocês. Já disse tudo sobre o efeito suspensivo, né? Eu disse que, como regra, não tem. E o efeito devolutivo? Tem nos recursos administrativos? Olha o sinalzinho aqui, ó. Sim. Os recursos administrativos são recebidos com efeito devolutivo. E o que é efeito devolutivo? É simples. O efeito devolutivo é quando você devolve a matéria submetida à apreciação de volta para a autoridade competente. Ela disse não ao seu pedido. O que você fez? Você fez o recurso e disse, toma, devolvo a você a apreciação. E ela vai julgar de novo. Isso é efeito devolutivo. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Vamos seguir
para algumas questões de concurso sobre o tema. Está aí na tela. O recurso administrativo deve ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Corta aqui para mim. Resposta correta, né? O recurso não é dirigido para a autoridade superior, não. Ele é dirigido para a mesma autoridade que deu a decisão, e se não reconsiderar em 5 dias, aí ela remete à autoridade competente para julgamento em 30 dias. Bacana? Na tela, próxima questão. O recurso administrativo, ao recurso administrativo, poderá ser conferido efeito suspensivo pela autoridade recorrida, quando houver justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação decorrente da execução de decisão administrativa proferida em processo administrativo. É justamente, corta aqui para mim novamente, é justamente aquela exceção que nós vimos. Como regra, olha como começa, está aqui, ó. Ao recurso administrativo, poderá ser conferido efeito suspensivo. Não, se viesse, deverá, errada a questão. Tudo bem? Próxima questão, coloca aí na tela, dá um close para nós. O recurso contra indeferimento da alegação de suspeição terá efeito suspensivo e devolutivo. Simples, me tela aqui novamente. Está errada. Por que está falsa a questão? Cadê? O recurso contra o indeferimento da alegação de suspeição terá efeito suspensivo? Eu posso afirmar categoricamente que os recursos têm efeito suspensivo? A resposta é não, não posso, porque recurso suspensivo, regra não tem. O que tem é exceção. Beleza? Tranquilo? Tem mais questões. Dá um close para nós aí, por gentileza. Um empregado público submetido a procedimento administrativo disciplinar, do qual resultou punição, interpôs recurso administrativo dirigido ao superior hierárquico do agente público, que lhe aplicara a sanção. Nessa situação, o servidor deve estar ciente de que a administração, ao conhecer do recurso interposto, poderá aplicar no exercício da autotutela sanção mais grave, como deve estar ciente de que não incide na esfera administrativa por esse fundamento a vedação da reformatio impejus. Essa questão é muito complicada. Me tela aqui, por favor. Meus amigos, prestem atenção nessa questão. Eu vou explicar para vocês. Veja bem, estamos tratando de recurso. Nós já vimos que o recurso não depende de caução. Já vimos o endereçamento do recurso, que é dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Mas faltou um dado muito importante. Esse dado eu vou falar agora para vocês. Imagina o seguinte, que o cidadão, o servidor, tenha tido uma punição disciplinar de uma suspensão. Essa suspensão, a exemplo, foi uma suspensão de 35 dias. O que fez o servidor federal? Ele entrou com recurso. E o recurso foi decidido. Na decisão do recurso, a autoridade manteve a suspensão, ou seja, indeferiu-lhe o recurso e ainda entendeu que aquilo ali era pouco. Com base nas novas evidências, aplicou uma suspensão maior de 40 dias. Pergunto a vocês, isso pode? Eu posso piorar a situação do recorrente com o advento de um recurso administrativo? A resposta vem agora. Sim. A Lei 9784, ela permite a piora, ou seja, o agravamento da sanção. Tudo bem? Em latim, essa reforma para piorar
tem um nome. Como que é em latim esse nome? Vou colocar aqui, ó. O nome é Reformatio. Reformatio, ficou aqui em cima do negocinho, mas não tem problema, né? Reformatio impejus. Ou seja, reforma em piora. É possível, sim, na esfera administrativa. Tudo bem, meus amigos? Vamos voltar à questão de concurso. Coloca aí na tela, por favor. Olha aí a questão. Um empregado público submetido a procedimento administrativo disciplinar, do qual resultou punição, interpôs recurso administrativo dirigido ao superior hierárquico do agente público, que lhe aplicara a sanção. Nessa situação, o servidor deve estar ciente de que a administração, ao conhecer do recurso interposto, poderá aplicar, no exercício da autotutela, sanção mais grave. Sim, poderá. Assim como deve estar ciente de que não incide na esfera administrativa, por este fundamento, a proibição da reformatio impejus. A questão está dizendo, meus amigos, que na esfera administrativa não existe a proibição da reformatio impejus. Corretíssima a questão, porque sim, nós não temos realmente proibição de reforma para piorar. Me tela aqui, por favor. Então, até aqui, ó, tá tudo correto, beleza? Por este fundamento, não temos, ó, não tem a vedação do reformatio impejus. Cuidado com uma coisa. Eu disse a vocês, essa lei é geral ou é uma lei específica? Geral. Ela trata de processo administrativo de forma ampla. Mas nós temos leis, né, específicas. Por exemplo, existe uma lei que é a lei complementar número 840, de 23 de dezembro de 2011. Que lei é essa? É a lei que regula os servidores públicos do Distrito Federal. Nessa lei é proibido, né, decisões de recursos que piorem a situação do recorrente. Me tela aqui então para vocês entenderem isso daqui. Dá um close aqui em mim, por gentileza. Muito simples, meus amigos. Olha só. Na Lei Geral de Processo, pode ocorrer a piora na reforma, né? No recurso. Mas aqui temos um exemplo de uma lei que diz, nessa lei, não confundam, nessa lei diz assim, ó, do recurso administrativo não pode resultar agravamento da sanção. Isso nessa lei, que é uma exceção que eu trouxe para vocês. Mas, para a nossa aula de hoje, a lei do processo federal, pode haver reforma em piora? Pode. Portanto, essa questão está correta, né? Dá um close aí na nossa próxima questão de recurso. Coloca aí, por gentileza. Caso seja interposto recurso de decisão decorrente de processo administrativo, a autoridade recorrida pode, de ofício, dar efeito suspensivo ao recurso interposto, caso se configure o justo receio de prejuízo de difícil ou de incerta reparação ao recorrente. Correto? Nós já falamos sobre essa capacidade, né, de interposição de recurso. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? É isso daí. O próximo assunto muito importante também é a revisão do processo. Para isso eu peço que meu amigo cameraman dê um close aqui. Meus amigos, esse é o último assunto do nosso bloco, aliás, do nosso quinto bloco, né? Que é a parte de revisão do processo. Olha só, qual que é a diferença de recurso para revisão? Bom, o recurso, nós vimos que tem prazo de interposição. Qual é o mesmo prazo que nós anotamos? 10 dias, não é isso? Temos um prazo de 10 dias.
E a revisão, hein? Qual que é o prazo para o cidadão interpor uma revisão processual? Não tem. Quer dizer que a revisão do processo ela pode ser feita a qualquer tempo, que é o contrário do recurso. Se você atrasar esse prazo de 10 dias, já era. Prescrição. Na revisão, como não tem prazo, não ocorre, ok? Uma prescrição. Aí o que acontece? Veja bem, a revisão ela é feita a qualquer tempo. Quando? Quando surgirem novos fatos, novas provas, novas circunstâncias que atenuem a penalidade sofrida pelo administrado, né? Ou que lhe comprove a inocência. Olha um exemplo. Veja bem. Suponha que o servidor público, sofreu penalidade de demissão. Ok? E aí ele entrou com um pedido de reconsideração, não é isso? E esse pedido foi indeferido. Meus amigos, esgotou-se aí a esfera administrativa. Muito bem. Não coube recurso, né? Que trata-se de uma demissão. Ele fez o pedido de reconsideração, é como se fosse um recurso, e foi negado. Muito bem. Ficou triste, ficou chateado. Passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 15 anos se passaram. E depois de 15 anos, ele descobriu uma prova incontestável na qual lhe comprove a inocência. Após 15 anos, ele pode recorrer? Não. O prazo é de 10 dias, né? Agora, após 15 anos, ele pode entrar com a revisão do processo? Pode entrar com a revisão do processo. Se essa revisão do processo concluir que realmente ele era inocente, olha a minha pergunta. A demissão vai ser anulada ou ela vai permanecer? Já vamos falar de anulação, hein? A demissão vai ser o quê, meus amigos? A demissão será anulada. Terá ele o direito de receber 15 anos de remuneração atrasada que lhe seriam devido? Sim. Inclusive os encargos sociais, provisão para férias, 13º salário, licença para capacitação ou licença-prêmio, depender se for servidor do DF ou servidor federal ou servidor dos estados, ok? Vamos colocar aqui na nossa telinha o artigo 165, que fala sobre a revisão do processo. Tá aí. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes, suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Me tela aqui, por gentileza. Veja bem, o que diz o início desse artigo? Eu vou sublinhar. Vamos lá, ó. Os processos administrativos de que resultem o quê? Sanções. O que são sanções? Sanções são medidas administrativas extremas, não é isso? Aplicadas a quem quer que infrinja a lei. Uma advertência é um exemplo, apesar de não ser extremo, né? A suspensão do servidor ao serviço sem a remuneração é um exemplo. A demissão ao cargo é um exemplo. A cassação da aposentadoria, a cassação da disponibilidade são exemplos. A aplicação de uma multa de trânsito é outro exemplo. Ok? Então tá aí. Esses processos podem ser revistos a qualquer tempo. Presta atenção. Vou fazer uma pergunta para vocês e eu vou responder. Do recurso, acabamos de ver, do recurso, pode piorar a situação do recorrente nos termos da lei federal? Pode. E da revisão do processo, pode? Não pode. É uma outra diferença. Então, recurso, prazo de interposição 10 dias.
Prazo para solicitar revisão, qualquer tempo. Recurso, pode piorar a situação do recorrente. Revisão do processo, não pode piorar a situação do recorrente. Coloca para nós aí na tela, por gentileza, o parágrafo único desse artigo. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento da sanção, conforme nós acabamos de ver. Tranquilo, meus amigos? Vamos seguir para uma questão de concurso. Ela diz assim, ó. Com fundamento no princípio da oficialidade nos processos administrativos, dos quais resultem a aplicação de sanções ao administrado, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes capazes de justificar a inadequação da sanção aplicada, será admitida a revisão de ofício, hipótese que poderá haver o agravamento da sanção proposta. Corta aqui para mim. Primeiro comentário. Pode revisão de ofício do processo administrativo? Pode. A revisão pode ser feita a pedido a qualquer tempo ou de ofício. Imagina que eu fui a autoridade que decidiu um processo contra um servidor. E mais na frente, eu que decidi o processo tenho ciência de uma prova que é inocente. Eu posso abrir revisão do processo de ofício, ok? De forma a melhorar a situação do servidor. É possível. Mas a questão está errada. Por que está errada a questão? Coloca na tela de novo para mim, por favor. Está errada porque ela diz assim, ó. Será admitida, no finalzinho, ó. Será admitida a revisão de ofício. Ótimo. Aí vem. Hipótese em que poderá haver o agravamento da sanção imposta. Corta aqui para mim. Aí não, né, meus amigos? Aí não, porque revisão do processo não pode piorar a situação do administrado que solicitou a revisão. Ok? Tudo tranquilo? O próximo assunto é a anulação do processo e os efeitos jurídicos de que dele decorrem. Porém, é o assunto do nosso 6º bloco. A gente se encontra já já. Um forte abraço para vocês.